Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2020 e começa agora aqui pela TV Câmara mais um informativo coronavírus. Vamos então aí às atualizações dos casos de Covid-19 em Rio Preto, feitas aí a minutos pela gerente da Vigilância Epidemiológica, a Andréia Negri. Então, até hoje, 22 de junho, foram confirmados 1.859 casos positivos em Rio Preto. Seguimos aí em ascensão, né, uma curva bastante ascendente. Para ter uma ideia, ontem eram 1.821 pessoas infectadas. Então, nas últimas 24 horas, 39 novos casos, com 60 mortes. Em 2 dias aí tivemos 4 mortes, como disse a Andréia Negri. Então, o quadro segue sendo preocupante, um desafio para a sociedade, para as autoridades de saúde. Lembrando que dos 1.821 contaminados, 973 já foram recuperados e, em tese, estão imunes à doença, mas ainda isso é controverso, mas todos os virologistas já têm pacificado, aí, pelo menos a maioria dos que a gente conversa aqui e ouve na imprensa, o pessoal tem aí esse sentimento, essa certeza de que uma vez infectada a pessoa está imune ao mesmo vírus, né? Salvo se ele sofrer algum tipo de mutação. E desses 1.821 contaminados, temos dois nomes conhecidos aí, né? O diretor executivo do Hospital de Base, o Dr. Jorge Fares, foi confirmado com coronavírus, inclusive na sexta-feira ele teve que ser levado para uma UTI para uma atenção maior, já está em casa, está se recuperando. E hoje veio a notícia que o presidente do PDT de Rio Preto, o ex-vereador Carlos de Arnaldo, também está com coronavírus aí. Então, desejamos a ele e a todos os que estão com essa doença a recuperação o quanto antes, o mais rápido possível. Lembrando ainda, né, que as pessoas com qualquer quadro de sintoma de gripe, antes de se dirigir à unidade de saúde, ligar antes no 0800 da Secretaria de Saúde, o Disque Corona, 0800 7722 123, que você vai ser orientado o que deve fazer certinho, em qual unidade deve procurar auxílio e evita que você se desloque aí desnecessariamente pela cidade, tá? Então, as informações da coletiva de hoje da Secretaria de Saúde. Então, 1.821 casos. Em todo o planeta, já batemos aí a marca dos 9 milhões de infectados, com pelo menos 469 mil mortes. Estados Unidos segue sendo o epicentro da crise, né, da pandemia, com 2.291.000 contaminados. E é também o país com o maior número de mortes, 120.106 vítimas. E o Brasil já assume o segundo lugar nesse ranking indesejado, né? Somos 1.083.000 infectados, com 50.591 mortes. Batemos aí no final de semana as 50 mil mortes, é muita gente, quase a maioria das cidades brasileiras tem menos de 50 mil habitantes, é como se uma cidade inteira tivesse morrido por causa dessa doença. Só no estado de São Paulo são 219 mil infectados, com 12.500 mortes. Na coletiva de hoje, o governador João Dória voltou a pedir para as pessoas guardarem aí o isolamento social, né, na medida do possível, e deu um puxão de orelha em prefeitos que estão desrespeitando o decreto do Estado, o caso de Marília, que ele citou ali nominalmente, mas aqui na região a gente tem Olímpia também, que o prefeito lá, num primeiro momento, tentou atropelar o decreto que colocou Olímpia na fase vermelha, mas o Tribunal de Justiça rapidamente já mandou fechar tudo, né? Negou o mandado de segurança. E está aí, então, os dados, lembrando que Rio Preto, a região de Rio Preto, é uma das únicas do estado na fase
laranja, né, que tem uma possibilidade aí de abertura pequena, mas existe, do comércio. Mas se a doença avançar demais, os casos subirem demais e o número de internações seguir subindo, certamente a gente vai recuar para o vermelho. Por isso a importância aí de guardar o isolamento social, sair só para o que for essencial, né? Comida, remédio, e só isso, nada de festa, churrasco, confraternização, deixa para quando passar tudo isso, passeio em shopping, deixa para quando passar, vamos ter muito tempo para fazer esse tipo de coisa. Mudar um pouquinho de assunto, porque amanhã, terça-feira, teremos a 19ª sessão ordinária de 2020 e a gente tem aí as informações, vamos conferir. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza na terça-feira, dia 23 de junho, a 19ª sessão ordinária de 2020. A pauta de votações conta com 7 itens. O primeiro é um projeto de lei complementar do Poder Executivo. A proposta traz mudanças na forma de indicação e de eleição para o Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal da Rio Preto Prev. De acordo com a Prefeitura, a medida visa atender orientações prescritas pelo Manual de Modernização e Gestão de Regimes Próprios de Previdência. Na sequência, o plenário analisa 6 projetos de lei de autoria do Poder Legislativo. De Cláudia de Júli tem a proposta que proíbe a distribuição de animais vivos a título de brinde, sorteio ou promoção em eventos públicos e privados. A matéria será analisada em segunda discussão. Também em segundo turno, a Câmara discute projeto do vereador Zé da Academia. A medida determina que supermercados, hipermercados e estabelecimentos semelhantes mantenham funcionários capacitados para auxiliar pessoas com deficiência visual a efetuar compras. Já em primeira discussão, o plenário analisa a proposta do vereador Anderson Branco. A matéria propõe mudança na lei que trata do transporte coletivo escolar no município. A medida eleva para 20 anos o prazo máximo de fabricação para os veículos que são usados nesse tipo de serviço. Os vereadores deliberam também sobre a proposta de Jorge Menezes, que trata do licenciamento de atividades econômicas temporárias, como exposições e feiras. Entre as mudanças sugeridas está o estabelecimento de um prazo de 30 dias de antecedência para que os organizadores informem aos órgãos regulamentadores e também associações comerciais sobre o evento. Atualmente, esse prazo é de 90 dias. Para Menezes, o prazo atual é longo e inviabiliza a realização de algumas feiras aqui no município. Essa matéria será votada em primeira discussão. Também, em primeiro turno, a pauta traz projeto do vereador José Carlos Marinho. A medida se relaciona com o funcionamento do comércio em tempo de calamidade pública provocada pelo Covid-19. O projeto autoriza o atendimento presencial e a liberação de consumo nos estabelecimentos comerciais. A proposta determina que será preciso respeitar o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, oferecimento de álcool gel, entre outras normas sanitárias. E finalizando a pauta, os vereadores analisam a legalidade do projeto de Celso Peixão. A medida estabelece que a administração pública direta e indireta deverão manter a integralidade dos contratos, assim como os pagamentos para as empresas ou empregados contratados, mesmo que haja redução dos serviços prestados por força do estado de calamidade pública e medidas de combate ao Covid-19. Para Peixão, assegurar esses contratos é uma forma de preservar o emprego e a renda de inúmeros trabalhadores. A sessão começa às 5 da tarde e a TV Câmara transmite tudo ao vivo pelo canal 4 da NET e também pelo sinal aberto no 28.2. Vivian Lima para o Boletim Câmara Notícias. Tá, então, gente, as informações da sessão desta terça-feira com a Vivian Lima. Só lembrando também que na sessão desta terça-feira nós teremos a presença do secretário de Saúde, o doutor Aldenis Borim. Ele foi convidado pelo presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, a pedido dos vereadores, para vir aqui dar esclarecimentos, tirar dúvida dos parlamentares a respeito da situação de Rio Preto. Os vereadores
tem as demandas da população aí, e ninguém melhor que o doutor Aldenis, secretário de Saúde, para tirar essas informações. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a psicóloga a doutora Tina Zampieri, que nós estamos entrando aí no 3º mês de quarentena para quem está cumprindo, né? E as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, algumas até em estados depressivos aí, esse período de incerteza, o pessoal trancado em casa. Ontem até estava nas redes sociais aí vendo alguns colegas, inclusive, já desabafando que não aguenta mais, que final de semana está se tornando um martírio, porque de semana você ainda sai para trabalhar um pouquinho, volta, mas que o pessoal reclamando aí final de semana, sozinho em casa, tá dureza mesmo. Mas daqui a pouquinho a doutora Tina vai falar aqui com a gente sobre isso, dar umas dicas, métodos aí de dar uma relaxada. Só para registrar, gente, que está tendo uma audiência pública, vai ter uma audiência pública essa semana para discutir o adiamento das eleições de outubro, né? As eleições que seriam no primeiro domingo e no último domingo de outubro, primeiro e segundo turno, mas, ao que tudo está indicando, vai ser inevitável mesmo o adiamento das eleições. O mais provável é que o primeiro turno fique para o dia 15 de novembro, né, o feriado da República, como era antigamente, né, nos anos 80, 90, as eleições eram no 15 de novembro, e o segundo turno deve ser dia 6 de dezembro. Isso já está parecendo consolidado aí, dependendo da aprovação no Congresso. Precisa de aprovação de 3/5 dos parlamentares, dos deputados federais, pois se trata de uma alteração constitucional. Adiar as eleições e se prorrogar mandato, isso parece que está fora de cogitação. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que não vai abrir esse precedente para que no futuro também, hoje a gente tem um motivo até justificável, mas para que isso no futuro não seja usado aí de maneira indevida para atender conivência, para atender interesses pessoais aí, partidários de alguém. É isso aí. Estou recebendo uma mensagem aqui. Daqui a pouquinho a gente vê o que é. Acho que a gente tem a Tina e já temos, Israel, a doutora Tina, ainda não. Vamos fazer o seguinte, a gente tem uma propaganda aí das máscaras de pano, porque um dos métodos que tem se mostrado mais eficazes no combate, inclusive isso foi dito na coletiva de hoje do governo do estado de São Paulo, é o uso de máscaras, que é segundo o secretário estadual de saúde, o Henrique Germann, é o que tem feito o número de casos em São Paulo dar uma segurada. Na capital é o uso de máscaras. Então a gente tem um vídeo aí ensinando como você pode fazer uma máscara caseira. Vamos conferir.
Tá aí, então, gente, o uso da máscara é imprescindível, né? Vai sair à rua, vai pegar transporte coletivo, vai no supermercado, importantíssimo o uso da máscara. Ó, eu falei aqui antes desse vídeo que o entendimento dos virologistas era que uma vez infectado, a pessoa não pegava de novo, mas aí me mandaram aqui, acabaram de mandar um estudo publicado na Nature, mostrou que os anticorpos para SARS-CoV-2 desapareceram rapidamente em pacientes assintomáticos e sintomáticos com Covid-19. Isso pode ter implicações importantes nos bloqueios em todo o país e nos testes de anticorpos. O estudo concentrou-se em 37 pacientes assintomáticos e 37 sintomáticos no distrito de Guangzhou, na China. Independentemente de os pacientes serem assintomáticos ou não, em mais de 90% dos dois grupos houve declínio acentuado nos níveis de anticorpos IgG específicos para SARS-CoV-2 dentro de 2 a 3 meses após o início da infecção. Além disso, 40% do grupo assintomático apresentou resultado negativo para anticorpos IgG 8 semanas após serem liberados do isolamento. Então está aí esse novo estudo mostrando que a pessoa tem o anticorpo depois que curou da Covid, mas que esse anticorpo desapareceria aí 8 semanas após liberados do isolamento. Uma notícia ruim, né? Imaginava-se que o anticorpo ficava para sempre, aí, como em outras doenças virais, mas, segundo esse estudo publicado aí na Nature, não, mas vamos aguardar estudos mais conclusivos. Bom, gente, eu falei que a gente ia conversar agora com a doutora Tina Zampieri sobre essa rotina de quarentena que está levando muita gente à loucura aí. Estamos no 3º mês de isolamento social e, realmente, para quem está cumprindo certinho sem sair de casa, deve estar complicado. E a gente está com a doutora Tina aqui no Skype. Doutora, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Muito obrigada, Alexandre. Obrigado a senhora por nos atender mais uma vez. A gente conversou com a doutora Tina no comecinho aí da crise, né, da pandemia, naquelas primeiras semanas de isolamento. E a gente volta a falar com a doutora Tina agora, porque 3 meses depois, doutora, muito até estava falando, não sei se a senhora estava ouvindo, ontem eu estava lendo perfis aí, inclusive de colegas, inclusive jornalistas no Facebook, o pessoal já dizendo que está até ficando louco, que não aguenta mais ficar em casa, está entrando em depressão, que o final de semana tem sido um martírio, porque é acostumado a sair para barzinho, etc. Doutora, o que fazer aí, 3º mês de quarentena e sem perspectiva de qualquer melhora nesse quadro? Pois é, Alexandre. Realmente é uma situação difícil, principalmente para aquelas pessoas, como você disse, muito habituadas a sair frequentemente. Então, é uma mudança muito brusca de rotina. A gente percebe quando a gente dá uma saidinha na rua, a gente vai de carro observando o movimento acima do que seria, vamos dizer assim, recomendado, denotando como, de fato, está tão difícil para as pessoas em geral guardar essa quarentena, realmente ficando totalmente em casa. E aí é preciso usar realmente a criatividade para que tenha uma condição melhor de suportar essa mudança tão grande de hábitos. E vale, naturalmente, sempre a gente dizer que o afastamento social não pode ser, acima de tudo, sinônimo de isolamento. Isolamento é que realmente se torna mais complicado para todo mundo e se torna um risco, não é? Então, na verdade, é reinventar condições diferentes de manter-se conectado consigo mesmo, conectado com os outros, não é? Inventar passeios virtuais coletivos, combinar para onde vamos e fazer acontecer, não é? Naturalmente, ainda via online.
Pois é, eu sei até de gente que está fazendo happy hour virtual, né? Combina o horário lá, cada um abre a sua cervejinha e fica ali no Zoom, aí no Skype, como a gente está agora. Seria aí uma válvula de escape, né, doutora? Sem dúvida nenhuma, e uma ótima válvula de escape, porque o papo que é gostoso é viável, a cervejinha você escolhe a marca que quer, o jeito que gosta, está no seu ambiente muito à vontade e realmente curtir esse tipo de diversão, inventar happy hours diferentes também, onde você possa escolher uma música diferente, escolher alguma coisa que possa ser combinada antes como um tema para o bate-papo, como trocas de receitas, trocas de momentos alegres que viveram e que podem ser relembrados, enfim, cultivar a amizade mesmo, cultivar o encontro, sobretudo o encontro. Doutor, antes de a gente falar da depressão, que é o tema aqui que nós vamos falar um pouquinho, por que as pessoas têm tanta dificuldade de ficar sozinhas com elas mesmas? Na verdade, nós somos muito culturalmente estimulados a olhar para fora desde muito cedo na vida. Não é? E aquilo que é construído neuropsicologicamente, organicamente mesmo, das bases egóicas para essa construção do que vai ser a resiliência de uma pessoa no futuro, a própria condição de se regular, ela inicia de fora para dentro. Então, vamos supor, você está olhando para um bebezinho e esse bebezinho está chorando. Ele não consegue parar sozinho, ele não consegue se acalmar sozinho. Ele precisa que aquela pessoa que cuida dele, aquelas pessoas à sua volta, principalmente aquela mais próxima, que ela o compreenda, o afague, e, enfim, esse acalmamento ele vem de fora para dentro no início da vida. Algumas pessoas ficam dependentes disso por uma vida inteira, porque não conseguem aprender a fazer uma autorregulação, não conseguem olhar para dentro, descobrir seus potenciais, descobrir seus jeitinhos de mudar de pensamento para coisas mais alegres e mais positivas, e continuam com essa dificuldade por uma vida inteira. Felizmente, não é todo mundo que vai por essa via, não é? Porque, de fato, o esperado é que a gente continue tendo dois recursos principais ao longo da vida. Um é esse que você falou, o olhar para dentro, o conhecer-se mais, o descobrir o seu próprio repertório de recursos para situações difíceis, não é? E poder usufruir disso, mas não necessariamente deixar aquele outro recurso que é o encontro gostoso, naquele momento que você está solitário e precisando de ouvir a voz de alguém, de você saber a quem recorrer, isso a gente chama de recursos externos, e é disso que a gente estava falando agora há pouco, não? Quando você falou do happy hour, isso é um bom recurso externo, mas que não pode ficar inteiramente na dependência disso. Não é? É preciso, como você disse, quem ainda não descobriu como é, que se olha para dentro para descobrir o que tem, que coisas gostosas tem ali dentro, de memórias, de modos diferentes de agir e de perceber o mundo e de perceber a si mesmo. Esse é um tempo maravilhoso para descobrir isso. Não é? E você pode descobrir isso, por exemplo, começando a bater papo sobre isso com uma pessoa mais chegada, com uma pessoa que você tenha mais, vamos dizer, intimidade para conversar, que você se sinta mais à vontade para conversar, e construindo esse recurso, não? Ao longo da sua vida, você ir descobrindo como você pode se acalmar, como você pode se alegrar. Quando você está cheio de pensamentos pessimistas, medo do futuro, com toda essa situação, com quem você gostaria de conversar? O que você precisa ouvir? O que te acalma? O que te traz alegria? E aí são descobertas que parte disso você precisa fazer sozinho, como você disse, olhando para dentro, não é? Mas que você pode fazer isso com o apoio de pessoas queridas, pessoas que você pode desenvolver esse bem-querer.
Maravilha, gente. Eu estou conversando com a psicóloga, a doutora Tina Zampieri. Doutora, falar um pouquinho da depressão. A solidão pode ser um gatilho para desencadear a depressão ou a pessoa já tem que ter uma predisposição e ali a solidão é só vamos dizer, a justificativa que faltava para desenvolver essa doença, né? Não sei se é uma doença, né, a depressão. Existe a depressão doença, sim, e existe a depressão reativa. Quando nós falamos da depressão doença, nós estamos nos referindo a uma situação que é de fundo orgânico, que maior parte das vezes tem ali questões genéticas também. Então, vamos dizer que quem tem depressão em gerações anteriores e na mesma geração, tem uma propensão maior a desenvolver quadros depressivos, uma depressão recorrente, do que aquelas pessoas que não têm na família. No entanto, tem gente que não teve ninguém nunca um histórico de depressão na sua família e, no entanto, pode desencadear a depressão doença também. E aí essa depressão, ela necessita de medicamentos, então tem que ir ao médico, que é o psiquiatra, o especialista dessa área, e a pessoa vai precisar usar recursos de medicamentos para fazer esse tratamento, para tratar o que é orgânico da depressão, e, ao mesmo tempo, ela vai também precisar da psicoterapia, porque às vezes ela foi desencadeada como um gatilho, como você disse, a própria solidão, não? Pode sim ser um gatilho para um episódio de depressão, como pode, mesmo tendo acontecido sem nenhum gatilho aparente, mas a vivência de você estar em um episódio depressivo por si só é algo muito traumático, porque uma das características da depressão, Alexandre, é a desesperança. A desesperança é um fator de tortura, porque você olha para frente e parece que não tem luz no fim desse túnel, ou seja, esse túnel não tem fim. Então, isso é a desesperança, a sensação, a certeza lá dentro de que não tem jeito, sabe? A vida vai ser assim para sempre. E as outras características da depressão, como que estão sempre presentes dentro de um quadro depressivo, como a energia rebaixada, a falta do interesse por aquelas coisas que a pessoa normalmente gosta, do prazer por aquilo que a pessoa normalmente gosta, vamos dizer que o mundo fica em preto e branco, fica muito ruim, fica muito difícil. E com essa desesperança, que é a sensação de que nunca isso vai passar, então, efetivamente, a depressão é muito perigosa, porque um outro sintoma que vem junto, não em todo mundo, mas que é muito frequente, é a ideação suicida. Então, a depressão é um fator altamente incapacitante para o trabalho e também um risco altíssimo de morte por suicídio. Não é? Porque quando o pensamento de suicídio vem na cabeça da pessoa, vem como um pensamento intrusivo e que a pessoa tem dificuldade em controlar isso, principalmente nos quadros mais graves de depressão, e que ela já vem com a receitinha pronta, sabe, do que fazer. Então, se joga daqui, se está dirigindo, vira o carro agora, se está passando por uma ponte, pula, sabe? Então, vem com a receita pronta. Então, é algo realmente de um risco muito, muito alto, não? Sem dúvida. Eu até ia perguntar para a senhora os sintomas, a senhora já falou alguns aí, acho que ficou bem claro. Então, eu vou completar. Tem como uma pessoa que está sozinha, ela identificar que ela está com depressão com base nisso que a senhora falou? Ou sozinha a pessoa não consegue ter esse discernimento? E eu emendo também, doutora, já duas perguntas. A senhora tem trabalhado aí virtualmente nesse período. Há um aumento nos casos de depressão nesse período? E a questão do suicídio que a senhora citou, a gente ficou sabendo, a gente não gosta de falar para não divulgar esse tipo de coisa, mas a gente tem que falar. Houve aumento de casos de suicídio, a gente ficou sabendo alguns casos aqui em Rio Preto ultimamente. A senhora tem alguma informação nesse sentido? Teve até uma campanha aí de
de um grupo, uma ONG, andou colocando cartinhas nos viadutos, não faça isso, já quase uma vacina aí, né? Então, algo está acontecendo. Sim, sem dúvida, Alexandre. Sim, há sim a constatação de um aumento importante. Na verdade, Alexandre, vamos dizer que a pandemia é um fator agravante, mas o aumento de casos de depressão já vem sendo detectado pela Organização Mundial de Saúde, e isso coloca a depressão lá no alto como causa morte, sabe? Então, mas isso já nos últimos 20 anos vem sendo cada vez mais, sabe? Os quadros de depressão estando presentes na vida das pessoas, às vezes como um quadro sozinho, como um transtorno sozinho, e às vezes associado com vários outros transtornos, sejam transtornos orgânicos como uma doença crônica, como outras situações de doença física associados com a depressão, seja a depressão sozinha. Então, e você perguntou para mim, mas com base nisso que eu disse agora há pouco, seria possível uma pessoa identificar se ela está com depressão? Olha, seria sim, seriam dicas para a pessoa, vamos dizer, ter por hipótese que ela pode estar desenvolvendo um quadro de depressão. E a pessoa não precisa ser especialista e fazer um diagnóstico, até porque ela vai precisar de ajuda no caso de realmente estar fazendo um episódio de depressão. Então, isso que você me perguntou, se com os sintomas que eu disse que são os mais básicos, isso já faria a pessoa ter uma noção se ela poderia estar tendo uma depressão ou não, é sim muito, muito importante que a pessoa olhe com esse olhar, que ela olhe com esse olhar crítico, principalmente em quem convive com ela, aquelas pessoas que moram na mesma casa e mesmo aqueles amigos que se juntam para o happy hour, aquele amigo que não está comparecendo, sabe, de fazer contato com ele, ver o que está acontecendo, por que não está vindo reunir com a turma mesmo que virtualmente, sabe, porque isso pode salvar vidas, de fato, como você falou, pôr no viaduto, não pule, colocar esses alertas, não, e principalmente apoio aonde a pessoa recorrer no caso de necessidade, é sim muito importante, e é muito importante que os familiares, os convíveres, mesmo que à distância, fiquem realmente muito atentos, porque sim, além de, como eu disse, o aumento de quadros depressivos estar acontecendo progressivamente, nós temos com a pandemia um fator altamente agravante e que realmente constata-se um aumento de casos de depressão e, infelizmente, casos de suicídio. É muito difícil separar uma coisa da outra, não? Sim. Doutora, muita gente fala, depressão é frescura, a pessoa está fazendo corpo mole. É possível uma pessoa que está com depressão sair desse estado sozinha, sem ajuda, só com o pensamento ali, falar, não, vou sair dessa, deixa isso para lá. É possível ou é mais forte que a pessoa? Não, é mais forte que a pessoa, tá? É mais forte que a pessoa. Vamos dizer assim, que uma depressão, ela acontece por episódios, então vamos dizer assim, que numa faixa estatisticamente tida como normal, não é de oscilação do humor, um dia a gente está mais bem-humorado, outro dia a gente está mais down, tudo bem, isso dentro de certos parâmetros é normal, todo mundo tem. No entanto, a depressão, ela configura, mesmo a depressão leve, ela configura uma mudança. Então, essa mudança é que ajuda a pessoa e quem conhece, mesmo que à distância, ou quem convive na mesma casa, de prestar atenção e ver o que está acontecendo de mudança de comportamento da pessoa. Então, tem alteração no sono, tem alteração no apetite, tem alteração
em achar graça nas coisas, tem alteração em irritabilidade, que é um sintoma muito, muito, muito interessante. Ele, vamos dizer assim, que de um modo geral a gente diz que ao invés da tristeza, crianças e idosos apresentam irritação, pavio curto. No entanto, dentro dessa situação opressora, como você disse, já estamos aí com os 3 meses de confinamento, vamos dizer assim, não? De reclusão. Então, o sintoma da tristeza, ele vem sendo, sabe, cada vez mais ou junto ou substituído pela irritabilidade. Isso não é uma coisa difícil de perceber. A gente percebe quando alguém que a gente está convivendo está muito irritadiço. Aliás, a própria pessoa pode perceber também. Mas, como uma das características da depressão é a alteração da autopercepção, então fica mais difícil a pessoa perceber nela mesma, a não ser que ela já tenha tido diagnóstico de depressão, já esteja mais habituada a olhar para isso, sabe? E a reconhecer, ou pelo menos desconfiar, eu posso estar fazendo outra depressão, né? E correr para pedir ajuda, mas todo mundo à volta é bom que olhe, que reconheça, e a gente pode fazer o exercício dessa percepção. Mas como você me perguntou, sair sozinho de uma depressão é possível? Olha, a depressão tem o seu curso, ela pode ser leve, moderada ou grave, ou ainda pior, grave com sintomas psicóticos. E existe uma tendência dela fazer, vamos dizer assim, dentro de uma faixa, vamos imaginar uma faixa horizontal de oscilação do humor, uma barrigona para baixo. Então, lá para baixo é a depressão. Mas a pessoa tende a sair. Mas esse sair, Alexandre, ele é um sair que pode demorar muito tempo. E tem duas fases da depressão que são de maior risco para suicídio, que são os momentos em que a pessoa está entrando na depressão e, esquisito, né? Mas o momento em que ela está saindo da depressão. São os dois piores momentos em termos de risco de suicídio. Por quê? Porque quando a pessoa está entrando na depressão, ela tem ideação, ela pode ter, não é todo mundo que tem, ideação suicida, mas como tem aquela queda de energia que eu te falei, então a pessoa pode não ter energia para praticar. Mas no comecinho da depressão ela tem energia ainda. Então é um risco muito grave se ela tem ideação suicida e tem energia. Quando ela está lá embaixo mesmo na depressão, ela tende a não ter energia mesmo, sabe? Quanto mais grave a depressão, a não ter energia, até mesmo para cometer suicídio. Mas quando ela está saindo, quando ela está melhorando da depressão, que geralmente é quando as pessoas falam, fulano já está melhor, não precisa de muita atenção mais, aí é que mora o perigo. Porque se por um lado os familiares, os convívios vamos dizer assim, que estão já cansados dessa situação e não estão mais tão atentos. Por outro lado, então a pessoa realmente está correndo um risco muito sério, porque ninguém está olhando para ela e ela está com ideação suicida. E ela tem energia para fazer a hora que ela está saindo da depressão. Então, esses são os momentos de maior risco para a depressão. Doutora, a senhora fala que a conversa com pessoas próximas, com amigos, é importante. Mas Sim. pessoas que são sozinhas, não têm amizade, às vezes não têm familiaridade também com rede social, não tem ninguém mais próximo para conversar, vamos estar aí caso de idosos principalmente. Tem algum lugar que essa pessoa pode procurar ajuda? A gente tem aquele, acho que o CVV fazia esse trabalho, não sei se ainda existe. Tem algum outro canal nesse sentido, que quem está se sentindo muito sozinho pode de repente procurar uma ajuda? Sim, desde CVV até olhar realmente para lista, vamos dizer assim, lista do seu convênio, por exemplo, e ali identificar profissionais e telefonar.
mesmo, e pode ser para a polícia, pode ser para a delegacia da mulher, pode ser para onde for, para que a pessoa tiver o número na cabeça, e é sempre bom ter, e que a pessoa possa telefonar e falar: eu estou pensando em suicídio, eu estou em tal lugar. Então, isso é algo que pode ser extremamente positivo da pessoa buscar, não é? E ela ligar para qualquer número, vamos dizer assim, ela pode não ter muita familiaridade com as pessoas, mas é muito raro hoje quem não tenha um meio de comunicação. Se ela estiver num asilo, por exemplo, dela falar para quem estiver do lado dela. Se ela estiver em casa e sozinha, dela ligar para qualquer número e falar: eu estou em tal lugar e eu estou com pensamento suicida, suicida e eu estou precisando de ajuda. Ou fazer um sinal que tem sido bastante usado para violência doméstica, mas que para suicídio também pode ser usado, que é espalmar a mão e fazer assim com o dedão e fazer assim com os outros dedos, não é? Isso já é uma identificação de que estou precisando de ajuda, help, agora, socorro. Maravilha, tá aí a doutora Tina Zampieri. Doutora, quando a gente conversou há 2, 3 meses atrás, a senhora falou que estava à disposição para conversar com profissionais de saúde. Houve uma procura? A senhora tem mantido esse contato com os profissionais de saúde? A gente tem baixíssima procura, infelizmente. Não, nós oferecemos e continuamos oferecendo esse serviço gratuito, tá? Então, dentro disso que você perguntou, se uma pessoa está em risco, pode telefonar? Sim, pode telefonar. Pode telefonar, pode entrar no site que é ciclomuta.com.br. A pessoa tem ali logo na entrada do site um quadro muito grande com essa orientação, como que a pessoa procura esse recurso, e a pessoa pode telefonar e dizer: eu estou em perigo, eu preciso de ajuda, ou eu sou profissional de serviços essenciais. As pessoas vão ver que ali está escrito que é para profissionais da saúde e também, não é, da segurança, profissionais da segurança. E profissionais de outras áreas que também estejam trabalhando na linha de frente, eles têm um atendimento mais prolongado, mas qualquer pessoa que telefonar, que entrar em contato, e ali então no site tem o número do contato, tem, enfim, todo o meio de entrar em contato rapidamente. E a pessoa falar: eu estou precisando de ajuda, ela vai receber esse apoio inicial e orientação ou a continuidade desse atendimento. Enfim, ela não vai ficar sozinha mais, então, dentro disso que você falou, não? Legal, até entrei aqui, é ciclomuta.com.br, é isso, né, doutora? Ciclomuta. Tem até um telefone aqui, eu vou deixar aí, não sei se dá para pôr agora, o pessoal acho que não consegue, mas vou falar aqui, é 3222-4226, 3222-4226, Ciclomuta. Tá certo, gente, tá aí a doutora Tina Zampieri. Doutora, quer falar mais alguma coisa? A especialidade da senhora, o EMDR, né? Qual que é a relação do EMDR com a depressão? Olha, o EMDR é uma abordagem de psicoterapia que leva em conta que aquelas situações que foram impactantes para a pessoa, e a depressão é altamente impactante, como já conversamos, não? O cérebro não dá conta de digerir, por isso que eu disse que a depressão é altamente traumática, porque trauma psicológico, Alexandre, não depende tanto de qual coisa aconteceu, mas depende de como eram as condições dessa pessoa lidar com essa situação. Por isso que uma pessoa em depressão é altamente mais vulnerável, porque as condições dela lidar com as demandas diárias ficam muito rebaixada, ela não tem essa condição. E então ela está vulnerável à maior traumatização. O que o EMDR faz? Ele ele acessa várias áreas do cérebro, não é? Mediante um método bastante específico, e faz por meio de estimulação cerebral bilateral
o processamento dessas informações que estão ali no cérebro guardadas de uma forma desadaptativa, já que o cérebro não deu conta de fazer a devida digestão dessas informações. E o que a gente nota na prática, e muitas pesquisas estão sendo cada vez mais feitas dentro dessa linha, inclusive com exames de neuroimagem, não é? Experimentos, inclusive com animais, o que se nota é que os sintomas desaparecem, tá? Então, alguns muito rapidamente, claro, cada situação é uma, tá? Então, e o que as pessoas dizem para a gente é que o seu comportamento normalizou. Então, vamos dizer, aquela pessoa que explode, ela realmente para de explodir. Aquelas pessoas que têm medo de ficar sozinha em casa, medo de avião, medo disso, medo daquilo, a tendência é ter uma resposta bem interessante e rápida, não é? Então, essa abordagem realmente é uma abordagem muito interessante e que nós estamos disponibilizando, não é, com cursos para que muitos outros profissionais da psicologia e da medicina, que são os que podem praticar o EMDR, façam sua formação dentro dessa abordagem para que possam também atender pessoas. E é uma abordagem muito interessante para o atendimento online, que é o que é viável atualmente, não? Então, para pouquíssimas situações, o consultório de psicologia está recebendo presencialmente os pacientes, não é? Por toda essa questão que nós estamos vivendo aí com os cuidados. E o EMDR é muito ágil para ter uma resposta online e por isso, então, nesse momento se torna ainda mais interessante. Maravilha. Doutora Tina Zampieri, muito obrigado pelas suas entrevistas, pela sua entrevista, pelas suas informações. Eu agradeço, viu? Eu é que agradeço, Alexandre. Muito obrigada por essa oportunidade e por esse tema que é tão realmente importante, tão significativo, não só por essa questão da pandemia, mas porque efetivamente a depressão é uma doença altamente incapacitante e de alto risco. Muito obrigada. Obrigado a doutora Tina Zampieri, lá do Ciclomuta. Eu vou pedir agora para o Israel pôr os telefones aí, ó, quem tiver, sei lá, precisando bater um papo com a doutora Tina, dá uma ligadinha aí, ó, 32224226. E tem um WhatsApp também, facinho, manda uma mensagem lá, tiver precisando de ajuda, tiver com tristeza aí, sentindo... Nós temos uma equipe fantástica. Ah, legal, ó, a gente está com o telefone aí, doutora, e o 98125-0435. Obrigado a doutora Tina, viu, doutora? Obrigado. Obrigada. Tá, então, os telefones do consultório lá, a doutora Tina diz que para profissionais aí que estão na linha de frente, serviços essenciais como saúde e segurança pública, liga lá, ela não vai cobrar nada para bater um papo com você. Maravilha. Só para registrar que nós estamos ao vivo aqui também, pela TV Câmara, tem aí os nossos contatos, tem o nosso WhatsApp, 99163-7905, e também o nosso telefone fixo aqui da TV Câmara, Câmara Municipal, 3214-7766. Bom, a gente estava falando aí com a doutora Tina sobre o isolamento social relacionado à depressão, né? E a gente sabe que os idosos, infelizmente, são as pessoas mais solitários, os que estão mais sofrendo aí, porque além de estarem no grupo de risco, não podem sair mesmo, ainda muitos estão sozinhos, não têm familiaridade com redes sociais, são mais vulneráveis não só ao vírus, mas também à depressão. Por isso, a gente vai conversar agora com o presidente do Conselho Municipal do Idoso, o doutor Antônio Caldeira. O doutor está aqui no WhatsApp comigo. Doutor, me ouve bem? Sim. Legal, doutor Antônio Caldeira, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Doutor, eu estava conversando aí com a psicóloga Tina Zampieri, a gente estava falando de depressão e tal, e que os idosos estão nesse grupo de risco, não só do vírus, mas também da depressão.
O senhor que está diariamente aí, lida com a defesa, os direitos do idoso em Rio Preto, como é que está a situação dos nossos idosos? Lembrando que Rio Preto é uma das cidades com o maior número de idosos aí do estado de São Paulo, tanto que é a cidade com o maior nível de longevidade e qualidade de vida na terceira idade. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então, você citou uma conquista, né, do município de Rio Preto e da nossa região, que é esse nível de longevidade, né? Uma pessoa que nasce em Rio Preto hoje tem uma expectativa de vida de 78, 80 anos. E isso é uma grande conquista. Até alguns meses atrás, nós estávamos falando dos desafios, então, a partir dessa conquista, a proporção de idosos que nós temos hoje, que gira em torno de 18% da população, e o percentual de idosos que a gente está projetando aí para os próximos anos. Sendo que em 2030 a gente espera que Rio Preto tenha quase 30% da população com mais de 60 anos. E até então a gente estava conversando e discutindo como reinventar, como reconstruir a cidade, pensando nessa conquista e pensando nessa realidade do envelhecimento. Nesse início de ano, né, o mundo inteiro e nós estamos vivendo uma realidade sem precedentes, que traz, né, uma certa visibilidade à questão do idoso. Muitas vezes ela tem uns aspectos positivos, né, que é, então, olhar essa dimensão do envelhecimento, mas a convivência com essa pandemia também traz alguns aspectos que nos implicam, nos forjam, nos colocam diante da necessidade de refletir um pouco sobre essa realidade, né? Porque muito se fala dessa população como um fator de risco, mas também a gente tem que pensar que essa expectativa de vida que hoje nós estamos vivenciando é uma conquista, inclusive, dessa geração, né? E essa geração é uma geração que conquistou o direito de estar chegando aos 80, aos 70, né? E que nós temos que rejeitar essa visão, às vezes, já viveu bastante, né? Então, diante da pandemia, se tiver alguém que morrer, que seja o idoso, né? Então, a gente também tem que trabalhar e refletir sobre essa ideia. E você estava falando, então, né, se a gente trabalhava na expectativa de envolver os 50 mil idosos que ainda não tinham uma vida mais ativa, né, que é o que nós estamos trabalhando na Cidade Amiga do Idoso, a gente também estava falando das 50 mil que a gente desejava que elas tivessem uma vida mais ativa, que fosse mais participante, né? E o que nós estamos, nesse momento, vivenciando é justamente o oposto. É uma realidade que obriga não só os idosos, mas a população como um todo a entender que o isolamento social é o único recurso que nós dispomos no sentido de enfrentar essa realidade e essa pandemia do coronavírus. E, com certeza, né, essa realidade trouxe, né, vários fatores importantes e que nós temos que considerar. Quer dizer, os idosos que já tinham uma atitude ativa, já eram participantes do município, que aproveitavam as oportunidades, não estão fazendo isso nesse momento, né? E isso trouxe, né, como você disse, né, o isolamento, uma dificuldade em relações de afeto, um não contato com os familiares, com os amigos, e isso traz, sim, né, angústia, traz ansiedade, e em muitos casos, né, os idosos já começam a falar que estão no momento de sentir muita tristeza, muitas vezes depressivos, muitas vezes saudosos de todas as atividades que eles tinham, né? E essa tem sido um grande desafio para nós que estamos repensando o que fazer nesse momento. Ô, doutor, deixa eu perguntar para o senhor, o Conselho tem algum estudo, algum levantamento de quantos idosos moram e vivem em estado de solidão em Rio Preto? Existe esse levantamento? Não, nós temos uma pesquisa que
faz parte do projeto da Cidade Amiga do Idoso, onde foram entrevistados nas 10 regiões em torno de 700 idosos como amostragem dessa região, né? Isso leva, né, um percentual, pelo menos dessa pesquisa, que em torno de 30% desses idosos ou moram com idosos ou moram sozinhos, né? Esse levantamento também, a assistência social, né, a Secretaria da Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde também tem outros levantamentos que vão colocando essa realidade, né, principalmente em algumas regiões, a região do centro, a região do Estoril, a região do Anchieta, né, que é uma região que concentra a população idosa, e muitas dessas famílias é um idoso que vive com um idoso, é um idoso que cuida do idoso, né? É um idoso que os seus familiares, os seus filhos, ou moram em outros bairros, né? Ou moram em outros municípios. Então, nós não temos um percentual exato do número, né, de idosos em solidão, mas nós temos, sim, essa convivência e esse retrato, não só da pesquisa, mas das secretarias que mais abordam idoso nesse momento, pessoas idosas, e que vão apontando o quanto essa realidade que a gente imaginava só em São Paulo, né, do idoso vivendo sozinho, como Rio Preto, né, com essa conquista da longevidade, também está vivenciando essa realidade. Ô, doutor, e o conselho ou a própria assistência social faz algum trabalho de monitoramento desses idosos que vivem sozinhos, de, sei lá, ligar de vez em quando, perguntar se está tudo bem? Existe esse trabalho ou não? Na verdade, nós tínhamos a realidade anterior da pandemia, né, onde tanto a Secretaria de Saúde, que através dos seus agentes comunitários acompanhavam e acompanham os idosos nas suas residências, identificando situações de vulnerabilidade, e morar sozinho, né, para alguns idosos é uma situação de vulnerabilidade, quanto a Secretaria da Assistência, nos seus CRAS, né, também faziam e continuam fazendo, dentro do possível, esse trabalho. O que aconteceu? Nessa realidade da pandemia, várias atividades foram sendo desenvolvidas, e uma delas, tanto o Centro de Convivência do Idoso, quanto os CRAS, quanto os grupos, as coordenações dos grupos de idosos que já existiam nos territórios. Então, estão desenvolvendo esse trabalho de um contato telefônico para saber como estão os idosos, né, e para manter esse vínculo. Além disso, né, todos esses idosos que eram vinculados a esses programas sociais e de saúde do município, nós estamos discutindo outros formatos de, nesse momento em que não é possível o encontro, não é possível a aglomeração de pessoas, né, de como transformar, né, essas atividades, essas oficinas, esses encontros que aconteciam com relação aos idosos, né, e isso a Secretaria da Assistência está transformando algumas oficinas com outras ferramentas, utilizando o WhatsApp, utilizando o telefone. O Conselho do Idoso, que tinha um programa, né, que tem um programa em parceria com a Secretaria da Assistência, com o apoio da AMOP, também está transformando a oficina da memória, a oficina de arte, a oficina de teatro, a oficina de artes de práticas, de exercícios para a saúde. Então, todas, nesse momento e nesses 3 meses de inverno, todas essas atividades, elas estão sendo transformadas, né, em um outro formato, para tentar manter esse vínculo com esses idosos, né? De qualquer maneira, o que a gente, além de todas essas possibilidades desse momento, o que nós estamos começando a discutir, e o levantamento da Cidade Amiga do Idoso aponta, é que nós temos que pensar urgentemente como é que vai ser essa realidade, né? Esse percentual importante de idosos que nós temos no município, hoje são mais de 60, mas nos próximos anos vão ser mais de 150 mil idosos. Como é que vai se dar a comunicação? Como é que nós vamos desenvolver as atividades? Como é que nós vamos desenvolver
E isso, nós estamos olhando para as experiências de outros países que já passaram por pandemia, mas em Rio Preto nós vamos ter que construir junto, né? Nós vamos ter que sentar, refletir, ver quanto nós temos Doutor, comunicação nós podemos utilizando, porque o desafio vai ser esse. tá certo. Doutor, deu uma falhada no som aí, não deu para a gente compreender o que o senhor disse aí no final, acho que o senhor se aproximou demais do microfone. De toda a fala? Não, o finalzinho Não, que o senhor falou aí dos desafios pós essa pandemia aí, né? O que eu disse é que nós estamos tentando agrupar pessoas que trabalham nas áreas sociais, na área de saúde, pessoas que já trabalham com os idosos, pessoas que trabalham com comunicação, com cultura, com atividade física. Então, nós estamos tentando juntos refletir que possibilidades a gente tem e o que é possível reinventar e construir para manter esses idosos ativos nesse pós-pandemia, nos próximos meses, o que é que a gente pode construir de forma conjunta. Aí estamos buscando todas as parcerias nesse sentido, conversando com o SESC, pretendemos conversar mais com a Secretaria de Cultura, com os órgãos de comunicação e tentar construir esse plano, né, que vai ser um grande desafio. Como é que nós vamos manter, né, esses idosos ativos no pós-pandemia, a partir de agosto, setembro, nessa nova realidade que nós estamos chamando de desafiante, né, e nova, né, no pós-pandemia. Tá certo, gente. Estou conversando com o doutor Antônio Caldeira, ele é médico e presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Doutor, para a gente finalizar, a gente tem um outro problema envolvendo os idosos, que é a violência, né? Aqueles que não moram, aqueles que não estão sozinhos, às vezes moram com alguém ali e estão sujeitos à violência, principalmente os mais velhinhos, né? Negligência, violência moral, física, psicológica, patrimonial, financeira e, incrivelmente, até sexual. Aqui em Rio Preto a gente teve até o começo de junho agora quase 100 boletins de ocorrência e 29 termos circunstanciados relacionados a casos de violência contra idosos, a maioria ameaça e apropriação de bens dos idosos, além dos maus tratos. O que fazer nesses casos? Como que o Conselho tem agido? Quem quiser denunciar, a gente acho que até tem os canais aí para as pessoas que podem denunciar. Queria que o senhor falasse sobre a violência contra o idoso e o que pode ser feito, doutor. Como você disse, né, os dados, tanto ao nível nacional, dados coletados através do Disque 100, estão apontando para essa realidade de que a pandemia trouxe e o isolamento social estão trazendo, né, esse aumento da violência contra o idoso, contra a criança, né? E esses meses nós tivemos um aumento desse número de casos, mas essa é uma realidade que o município de Rio Preto, através das suas secretarias, já vem acompanhando há um tempo importante, né? Há mais de 10 anos, o município de Rio Preto vem acompanhando, né? E esse diagnóstico nos traz um grande desafio, né? Que é um desafio para o poder público, mas é um desafio para a sociedade, né? Como é que nós, sociedade de Rio Preto, né, durante a pandemia, né, e aí o Conselho, junto com as secretarias, tem feito um trabalho, junto às instituições que cuidam de idosos, tem divulgado aí os canais, aí o Disque 100, no sentido de acolher essas denúncias, mas como é que nós vamos poder construir uma sociedade que trabalhe da violência, né? E o que a gente enxerga de caminho é que o município, né, assim como outras cidades, assim como o país, vão ter que pensar políticas. E aí, quando eu falo políticas, não é só para o setor público, é políticas no sentido de para mais oportunidades, oportunidade de emprego, oportunidade de novos espaços, no sentido de apostar bastante em ações internacionais, que acredito
que é pelos familiares. Esses familiares. Doutor, se o senhor puder afastar um pouquinho, eu acho que quando o senhor se aproxima é que o som dá uma falhada. Se o senhor puder afastar. Então, eu estava apontando que o grande desafio para a sociedade, sabendo que esse tipo de violência contra o idoso tem aumentado e sabendo que essa violência acontece nas residências e o grande provocador, né, o grande suspeito, né, nessas situações são familiares e principalmente filhos, então como é que nós vamos construir ações focadas, né, envolvendo várias gerações, no sentido de ampliar o respeito, de valorizar o envelhecimento, de valorizar a sabedoria do idoso, né? Então, isso vai ter que ser construído várias ações na escola, nas instituições, nas associações, no sentido de buscar uma cidade mais amigável, uma cidade que discuta a questão do envelhecimento desde aí da criança e o adolescente, que desenvolva ações intergeracionais e que trabalhe essa questão, né? Não existem formas de como enfrentar, a não ser a sociedade como um todo entender que essa realidade existe, ela está escancarada, né, nessas informações e que nós vamos ter que buscar caminhos. E um deles, o que a gente mais tem visto, é buscar ações intergeracionais que compreendam e valorizem o idoso, o processo do envelhecimento, o respeito ao idoso. Sem dúvida nenhuma, eu agradeço ao doutor Antônio Caldeira, presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, médico. Doutor, a TV Câmara está à disposição para o que for necessário aí nesse trabalho de multiplicar aí esse conhecimento, essas atividades aos idosos. E certamente isso vai passar e vamos voltar a dar atenção aos idosos, não podemos virar as costas aos idosos. Doutor, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de dizer que nós contamos muito com a TV Câmara nos próximos meses, no sentido de discutir todos esses desafios para que a cidade de Rio Preto, a região de Rio Preto, sejam mais amigáveis à pessoa idosa e que a gente consiga enfrentar esses desafios. Muito obrigado, doutor Antônio Caldeira. Eu vou pedir para o Renato colocar aí. Nós temos, quem tiver denúncia envolvendo idoso, maus tratos a idoso, enfim. Até às vezes perceber que um idoso está muito sozinho, em depressão, liga aí, ó, tem o Disque 100 e também a delegacia especializada aí do idoso, é o 3233-2910. Não feche os olhos para os idosos. É isso aí, gente. E assim a gente vai encerrando o informativo coronavírus desta segunda-feira. Nós tivemos os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre Eduardo Máximo, GC e produção Renato Foque e Ariana Pereira e o operador de áudio Israel Heleno de Castro. Vamos lembrar sempre que o momento é de seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, sair só para serviços essenciais. Reforçando, terça-feira, amanhã, a 19ª sessão ordinária de 2020, a partir das 5 horas da tarde, transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara e Rádio Educativa 106,7 FM, porque por conta da pandemia de Covid-19, a entrada de público segue proibida aqui na Câmara de Rio Preto, mas você acompanha tudo ao vivo aqui pela TV. Então a gente volta amanhã às 4 horas da tarde com o informativo e na sequência a 19ª sessão ordinária. A gente termina com Hungria e Larissa Nogueira e agora é o funk na quarentena. Vamos lá. Parar pra gente voltar a se ver, conversar, sem pressa nenhuma, sentindo que o tempo em um segundo voltou a nos pertencer. Preciso proibir de sair pra gente notar que é exatamente aqui que a gente deve estar. Custou pra aprender que nada na rua nos é tão sagrado quanto o nosso
vamos lá. Precisou pandemia, causa histeria pra gente se ligar que a beleza da vida tá na simplicidade.